Galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje, no último vídeo, eu falei que ia falar sobre o auge e a queda dos protagonistas de Beyblade Burst. E hoje é o vídeo que eu vou falar sobre esse auge e a queda. Então vem comigo, bora saber como são os protagonistas. E atenção, vai ter 6 ranks, então cada rank eu vou escolher qual Blader ficará. Então, bora lá. Vou começar com o meu personagem favorito de Beyblade Burst. O primeiro, o único, Valt Aoi. O Valt teve 2 temporadas como protagonista e ele continua aparecendo no Beyblade porque ele é o Valt, ele tem o Valtryek, o melhor Blade, o Blader mais forte do mundo. Sei que de vez em quando ele tem que ser dele abaixado, né? Mas ele é o Blader mais forte. No nível total dele ele ganha de todos os Beyblades, né? Então bora lá. Valt no início da temporada, né, na primeira temporada, era alguém simples. O pai trabalhava na marinha, a mãe trabalha de padeira e ele tem 2 irmãos. E ele tenta criar um clube de Beyblade e no início dessa temporada fala sobre conexões, amizades, de querer superar traumas, de conhecer os outros, de perder e reencontrar pessoas e assim criar memórias. E também tem uma lição ótima no final, literalmente. Mano, esse áudio aqui tá muito bom. No início, assim, tem muitos Bladers que aparecem no início que ele conseguiu do chefão porque o Valtryek ajudou ele a criar um lançamento virtuoso, a habilidade mais famosa dele, a mais lembrada. E, mano, assim, a trajetória dele, de conhecendo os personagens, os seus traumas, né? E é isso, ele tendo que ajudar o Shu e na competição final, literalmente é incrível, ele enfrenta o Louis Shirozaki, que é o vilão da temporada. O Louis parece muito forte. Aí o Valt consegue eclodir ele. Então tá no último round. Os dois estão empatados. Literalmente, não. Acho que o Louis. Eu acho que estão empatados. Foi lá. E o Donald Valtryek eclode. Aí o Louis fica indignado. Fala: Não. Bora lutar de novo. E o Valt aceita. Porque literalmente não é sobre ganhar. É sobre querer ajudar. Ele fala pro Louis que outra hora ele ia derrotar ele. Mas mesmo assim, o Valt não se preocupou em ganhar, ele se preocupou em se divertir, e é isso que Beyblade é. Então assim, e na Evolution, aí tem muito mais evolução. E agora o roteiro fica muito mais rico do que a primeira temporada. Então bora lá falar sobre isso, né? Que no Evolution, geralmente ele tá na Europa, ele tá em um lugar que literalmente é muito assim, ele tá em uma equipe profissional, ele conhece o Free, o Silas, ele que o Genesis, o Strike, o Valtryek. Nessa temporada, que na primeira temporada sobre conexões, amigos e tal, esse aqui ele tá tentando salvar o amigo do próprio Bey. E eu tô falando literalmente do Shu. Nessa temporada o Shu foi dominado pelo Sprizer, por causa que o Shu perdeu pro Fi e ele que precisa ficar mais forte. Então ele entra pra um lugar chamado Cova das Serpentes. E ele se torna o Olho Escarlate. E o Sprizer começa a dominar ele. Aí quando o Shu ganha o hack, meu amigo, ele se torna o próprio Sprizer, não se portando com os outros. E na batalha final, mano, geralmente é o Shu sendo dominado, é a batalha pra salvar o Shu. O Valt não tá lutando pra ser o campeão mundial, mas sim pra salvar o amigo dele, o amigo de infância, o amigo que o Valt ensinou o Beyblade, que literalmente no início o Valt ganhava do Shu quando o Shu era iniciante, depois o Shu virou forte, aí depois o Valt conseguiu chegar a um patamar muito mais alto. E é uma batalha incrível. E tipo, tem muitos rounds porque os Beys se eclodem simultaneamente. A cada hora era empate. Até o Valt e com todas suas forças e ganhar a partida, se tornando campeão mundial, mas também salvando seu amigo. E quando acaba isso, eles ainda decidem lutar de novo, jogar de novo. E o Shu tem a sua redenção no final, realmente, porque ele queria ficar mais forte. É isso que nessa temporada quer ensinar sobre toda pessoa ter uma segunda chance. O Shu foi que ele tem mais poder, e poder não é a solução, e sim enfrentar isso. E assim, aqui, em primeiro lugar, o Valt, obviamente, porque é a temporada dele, e ele como protagonista, são perfeitos, sem nenhum erro, e a personalidade dele é muito forte. Vamos para o segundo protagonista, Eiger Akabane, que foi o protagonista da terceira temporada Beyblade Burst Turbo. E, literalmente, em Beyblade Burst Turbo eu passava na Cartoon Network, eu me lembro que eu ficava lá todo dia, era quinta-feira que passava, ficava lá na TV, era 5h30 que passava, ligava a televisão e ficava lá assistindo Beyblade Burst Turbo, cara, eu ficava muito feliz de ver Beyblade Burst, cara.
E Turbo, mano, tem muitas lembranças boas. Na segunda temporada, vai contar sobre o Aiger, né? Que o Aiger, assim, também é um roteiro simples, mas muito bom. E tem esse negócio do Shu, que é ele querer buscar poder. Tipo, lá pro meio da temporada, aparece o Fi. O Fi é o vilão principal da história do Turbo. Que é alguém que tem uma conexão, que o Bey dele, o Fênix, tem conexão com Aquiles. Aí, quando o Fi desperta um poder sombrio, o Aiger também desperta. E deixa ele muito monstruoso. E cria o episódio mais macabro de Beyblade. Macabro assim, né? Muito. Mano, é muito bom. Assim, Beyblade Burst Turbo. E depois, na redenção dele, aparece o Shu que ajuda o Aie a ter a rendição dele, como ele teve no Evolution. E o Vault, né? Que o Vault aqui continua o mesmo Vault de sempre. Alguém que incentivou o Aiger a querer se tornar o campeão mundial para enfrentar o Vault. Porque o Vault inseriu ele nesse mundo de Beyblade. E, mano, assim, o Aiger tem alguns probleminhas e outros não. Mas, tipo assim, eu gosto muito do Aiger, um protagonista que, na minha opinião, é alguém bom pra Beyblade. Um protagonista que tem lá. Ele tem muita relação com o Ranjiro, que ama, que é o irmão do Hantaro, o chefão que aparece nas duas primeiras temporadas. Ele vai aparecer mais adiante. E, mano, muito assim, eu gostei muito. Porque ele é alguém também energético, mas muito mais energético do que o Vault, né? É alguém que é acrobata, que é alguém que mora na fazenda, que os pais dele são fazendeiros. O pai do Aiger era alguém que criava Beyblade, né? E tem essa história. E eles vão, e aí tem um Cruzeiro Bay que eles vão pra Europa. E depois o Vault consegue. O Aiger, quer dizer, o Aiger, no do Vault, é o Aiger. Aí o Aiger literalmente vai pro Cruzeiro Bay, como eu falei. Ele vai pra Europa, enfrenta o Free. Ele tem upgrade, ele tem essa rendição que cria o Turbo Aquiles, ele derrota o Fi e enfrenta o Vault. Lá no último episódio ele enfrenta o Vault. Então, literalmente, um episódio inteiro do Aiger enfrentando o Vault, uma batalha super épica. Mano, era muito bom, cara. Beyblade Burst Turbo, mano, era muito bom. Mas como assim, tem coisas que o Vault são melhores nas duas primeiras temporadas do que o Aiger. E na minha opinião, o Aiger fica em segundo lugar, merecidamente, por tanto essa história e tanto essa temporada que me marcou. Dran Kuryu ou Dante Kuryu. Esses dois nomes tá certo. Aí agora que vamos um pouco para a queda de Beyblade. Teve 3 temporadas boas, agora vamos falar das 3 que na minha opinião eu não gostei muito. O Dran é um personagem assim que é energético, muito mais tipo energético no nível do Aiger. Tipo, mas os pais dele, tipo, nas outras temporadas os pais tinham alguma relação um pouco com os filhos, que davam motivação. E aqui os pais dele só aparecem no primeiro episódio, no último e pronto, acabou. É o que eles são, arqueólogos e tal. Aí quem fica é o tio dele. Tipo, assim, é legal inserir novos personagens, sim, novos parentes, mas tipo, os pais são algo assim muito legal em Beyblade, mas bora deixar essa parte de lado para focar no protagonista. O protagonista batalhava no BC Sol, mas nunca havia a evolução que ele queria. Então ele foi para o Japão, já que é um lugar onde que o Vault, o Aiger, que são bladers imensos, lendários, ficaram, que treinaram, um lugar onde que fortaleceu eles. Aí depois eles foram para a Europa e tal, mas eles sempre continuaram no Japão. O Japão sempre foi o local onde que eles se fortaleceram, e é muito legal isso, né? E ele vai para a equipe do seu tio, que é formado pelo Arman, pelo irmão do Arman e pela irmã do Fumuya, que é um blader que tem o Wizard Farfin, que no vídeo que eu falei sobre o negócio, né, tem um negócio lá e tal, né. Então, assim, em Beyblade só tem assim poucos personagens que tem uma relevância assim boa, que na minha opinião não gostei assim tanto. Mas, mano, gostei muito, assim, não gostei de algumas partes. Tem um Gin que aparece, né, que é alguém intelectual. Tem um Arthur que vem enfrentar. E tem um Delta, que é o rival do Dran. O Dran nunca é, assim, é um amigo e rival, né. É alguém assim que tinha o Diablos. E o Diablos era um bem apelão porque na ponta dele tinha um mini Bey, tipo um Bey que era roda. Realmente era muito apelão que criava um golpe muito poderoso, cara. E tipo, só no final da temporada que ele foi acertando assim, que ele foi evoluindo, depois que o Diabolus quebrou pelo Prime Apocalipse, que é o Bey do Arthur, que quer dominar o mundo de Beyblade, né? E assim, é um enredo assim, assim, gostei, assim, mas não é tipo, quanto as 3 primeiras temporadas que teve mais empolgação. A batalha final, assim, e um problema que começa aqui é que nessa época, agora o Vault, quer dizer, o Vault não, né? O Beyblade
não tava mais passando na televisão, tipo, não tá passando mais na televisão japonesa. Na televisão japonesa era 23 minutos, um episódio normal de anime. E agora foi pra internet, que é um episódio de 12 minutos. E isso afeta muito a história. Porque são 52 episódios de 12 minutos, até 10 minutos se você ver. A história é rápida e não tem muita incoerência com nas outras temporadas. Então isso que vai trazer muito a queda, entendeu? Então o drama, na minha opinião, eu deixo ele em quarto lugar. Assim, ele é bom, mas também é ruim ao mesmo tempo. E assim, não me convence muito. Agora aí pra falar de que são na temporada Surge são dois protagonistas, Hikaru e Hyuga. E já que eu falei que são 6 locais, né? Então vou ter que falar deles separadamente. Então bora começar pelo irmão mais velho, Hikaru. Hikaru, os pais do Hikaru e do Hyuga são cozinheiros, a mãe é garçonete, o pai é chefe, né? Bora falar agora só do Hikaru, né? Então, literalmente, o Hikaru é alguém que quer se tornar um herói, que é o irmão mais velho, né? E nessa temporada, o Hikaru é meu personagem, assim, gosto muito dele. É um personagem que eu gosto muito, mas ele tem pouco desenvolvimento na história. Literalmente, ele só tá lá, assim, mano. O que tem mais destaque é o irmão mais novo. E essa temporada é pra focar nos dois irmãos. Então, cada um tem que ter destaque igual lá. E bota mais destaque pro Hyuga. Eu, assim, que eu não gostei assim tanto, porque só um que teve mais destaque, que foi o irmão mais novo e o mais velho. Então, assim, o mais velho, assim, que é alguém experiente, alguém que vê as batalhas, analisa, que cria as estratégias, é a cabeça da dupla, né? Que tem o King Helios, que é um bem que eu gostei muito, eu gosto muito do Helios. E, mano, assim, eu não gosto muito, assim, que ele tenha pouco destaque, e é isso que faz ele, assim, não ser um personagem, assim, ele é bom, mas não, assim, tão bom, que literalmente, assim, cara, eu, assim, gosto dos momentos que ele aparece, né? Mas ele tem pouco destaque. E por conta disso, o meu ranking eu vou deixar ele em quinto lugar. Bora falar do Hyuga. O Hyuga é o irmão mais novo da dupla. E, literalmente, como eu disse no Ricardo, ele tem mais foco do que o irmão mais velho. E é que é uma temporada que envolve irmãos, dois irmãos, dois protagonistas, os dois têm que ter o mesmo desenvolvimento, o mesmo foco. E quem fica mais com o Ryuga, que é um mini vault, só que o mini vault não funciona direito, literalmente. Então assim, bora fazer a fusão, tipo, o nervosismo do Ryuga e querer batalha do vault e tal, os outros players. Mas mano, assim, a química, tipo, assim, não me agradou muito. Esse negócio do foco, assim, também não. Literalmente é a mesma coisa. O vilão, que é o Len, quer enfrentar só o Ryuga, mas eles têm. Mas eu coloco o Ricardo pra ter também foco pra ele. Mas mesmo assim, o foco mais é do Ryuga. Isso pode atrapalhar um pouco. Então, na minha opinião, Ryuga fica em sexto lugar. No último lugar, porque não me agradou. Agora do último protagonista, Bel Dairosa. Essa aqui é uma proposta nova e bem inteligente. Pensa se o protagonista fosse o vilão e o vilão fosse o herói, o antagonista. Isso que Beyblade Burst Quad Drive ou Dynamite Battle quer proporcionar. E tipo, um negócio que eu gostei muito desse protagonista, e tipo, ele é uma criança que não tem os pais, a única pessoa que ele tem é o mordomo dele. Então, tipo, isso não sei se vai ser explorado sobre o que aconteceu com os pais do Bel, não sei se eles são ricos, estão em uma empresa multimilionária, sei lá o que. Mas, tipo, ele mora numa mansão, ele quer se tornar o rei da escuridão, cara, o rei da escuridão. Pique Barba Negra. E, tipo, é muito legal. E ainda tem os personagens como Bassara, o Hanzo, que o Hanzo é um brasileiro, galera. Finalmente, um brasileiro que está participando com personagens, né? Que são mano, é incrível. E tem o Bassara, tem a Liama, a Lia, Lima, não esqueci o nome, assim, e tem o Rashard, que é o discípulo do Vault, que depois cria Rashad, né, o Rafael, não esqueci o nome, mas eu acho que é Rafael o nome dele. E, mano, assim, a história é muito boa, né, mano, é muito legal, mano. E ainda tem um fim que era pra ser um vilão, mas assim ele se torna no lado do Bel. Aí na batalha final ele enfrenta
o Rashard com seu Bey, né? E tipo, eu acho que o Rashard destrói o Valtryek, que antes de ele ter o Angel, né? Ele tinha uma versão do Seivan Valtryek vermelho. Então, tipo, o Valt tava com o Valtryek dele azul, no básico, normal, azul. E depois ele. Aí o Rashad tava com o vermelho. A única coisa que muda é a cor, mas o Bey é o mesmo. E também um negócio aqui que finalmente temos o melhor Bey de Beyblade, o Ultimate Valkyrie. São a fusão de todos os Valtryeks em um único Bey, mano. E traz nostalgia, mano. As homenagens que esse Bey traz. E é o último Valtryek, já pelo nome, Ultimate Valkyrie. Então, né, mano? Tipo, é algo assim memorável, né, mano? E assim, o protagonista é bom. Não tem assim tanta profundidade, né? Mas tem uma história até que legalzinha e gostei, na minha opinião assim, né? Então eu vou deixar ele em terceiro lugar, já que é o lugar que ele merece. E essa é a minha lista. Valt em primeiro, aí em segundo, Bell em terceiro, em quarto, Danan, em quinto, o nosso querido Hikaru e em sexto, o Ryuga. Então é isso mesmo que eu queria falar sobre vocês, sobre o auge e a queda dos protagonistas de Beyblade. Né, daqui a pouco, se quiserem, eu posso fazer até ranqueando os Bs que eu gostei de cada temporada, poder design, né? E se eu, mais sério, se eu falasse assim, eu acho que só ia ter Valtryek na lista toda. Brincadeira, brincadeira. É, mas, assim, Beyblade é algo que marcou o canal e que me marca na minha vida, que marca isso aqui, né? Que o primeiro anime que eu vi, tipo, o primeiro anime que eu acompanhei assim direito, que eu vi que meu primeiro anime a ver foi Dragon Ball. Então, mas esse aqui é anime que me marcou mais. Então, é isso que eu queria falar sobre vocês, né? É incrível o Beyblade, né? É isso. Um forte abraço do seu amigo Yuji e até a próxima.